Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre a representação do Inter após a grande vitória contra o Fortaleza. O técnico Roger Machado terá um time muito perto do ideal para encarar o Cuiabá na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Quero falar também, gente, sobre as possibilidades de finanças do Inter serem engordadas por uma venda histórica no futebol feminino do clube. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então neste vídeo que tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles no link que está na descrição do vídeo ou aqui, né, onde você está vendo, né, na tela tem um WhatsApp. E lembrando, né, que a Mais Ágil está neste mês de setembro, sorteando mais de 10 camisetas para quem antecipar o saldo do FGTS. Então, além de ter o dinheiro na conta, resolver o teu problema financeiro, você ainda pode levar uma camiseta do teu time do coração para casa, tá bom? Mais ágil, meus parceiros, aqui no canal. Turma, o Inter se apresentou hoje, lá no CT do Parque Gigante, e começou já, querendo ou não, a preparação para encarar o Cuiabá. Jogo na próxima segunda-feira, final de semana sem jogo do Internacional, mas com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, inclusive, fica de olho, né, em alguns jogos, afinal, com a vitória diante do Fortaleza, deu um salto importante na tabela de classificação do campeonato, assumiu a 8ª colocação, chegando aos 35 pontos, ultrapassou, por exemplo, o Vasco da Gama e o Atlético Mineiro. Então já está numa parte um pouquinho mais elevada da tabela. É bom dizer que se vencer o Cuiabá na segunda-feira, não ultrapassa, porque o time que está à frente do Inter é o Bahia, que já tem 39 pontos. O Inter chegaria no máximo a 38. E a partir daí a gente começa a dar uma secada. Por exemplo, Bahia e Atlético Mineiro jogam, né, em Salvador neste final de semana. Então o empate daqui a pouco seria um bom resultado, para não deixar o Bahia disparar e também, né, o Atlético não nos ultrapassar. Claro que tudo isso falando no melhor cenário de uma vitória do Inter contra o Cuiabá. Algumas baixas na reapresentação, tá? O Borré e o Valência chegaram hoje a Porto Alegre, então estão descansando da viagem e se apresentam para treinar amanhã. O Rocher já treinou, tá? Já está à disposição aí do técnico Roger Machado. Além disso, tá, foi possível ver a presença do Iago Noal e de outros garotos do celeiro de Ases que trabalharam, né, na reapresentação colorada. Entre eles, tá, o Henrique Menck, goleiro que esteve inclusive na seleção brasileira sub-20 recentemente, o zagueiro Cauã Ferreira, o lateral Cauã Barbosa, o meia Alex, Luiz Otávio e Iago Noal, né, o Luiz Otávio também já foi relacionado, né, pelo Roger para um confronto, e os atacantes Alexandro e Pedro Henrique, né, o Alexandro nascido em 2004 e o Pedro Henrique nascido em 2005. Então, os titulares ficaram fazendo um trabalho, obviamente, né, regenerativo, sem grande desgaste, mas, né, a grande novidade fica também por conta da volta dos jogadores que estão voltando de lesão, né, ou voltando de lesão, volta dos que estão voltando é bom, né, a volta daqueles que estavam no departamento médico. E aí, gente, o Roger Machado, pro jogo contra o Cuiabá, pode ter 7 reforços. Se a pauta do jogo contra o Fortaleza foi os inúmeros desfalques que teve o time, este jogo contra o Cuiabá, que não é um jogo atrasado, é um jogo que naturalmente iria acontecer na tabela do Campeonato Brasileiro, ele vai ser o jogo do Inter ideal. Afinal, deve permanecer no DM apenas o goleiro Ivan, que está num processo de transição, e o Luca, que está num processo de reforço muscular, mas são dois jogadores que não são titulares costumeiros aí do time colorado. Então, olha só. Somando ao time que venceu ontem, nós teremos a volta do Borré, do Valência, do Rocher, do Wesley, que cumpriu suspensão automática e está de volta, do Wanderson, que saiu do DM, do Fabrício, goleiro, que fica no banco aí do Rocher, e a possibilidade de estreia, inclusive, do Brian Aguirre, jogador, né, argentino que veio junto ao Lanús, que pode, né, tirar o Bruno Gomes, mas seja difícil. O Bruno Gomes está jogando uma bola redondinha, né, na lateral direita. A gente pode ter uma pequena amostragem do que pensa o Roger Machado para esse confronto, porque hoje, sem a presença dos titulares, ele promoveu um trabalho coletivo, com colete Antony, Brian Aguirre, Cauã Ferreira, zagueiro das categorias de base, Igor Gomes e René, Luiz Otávio,
volante das categorias de base, Bruno Henrique, Wesley, Johan e Pedro Henrique, também da base, e na frente o Luca Drummond. No time, teoricamente mais reserva, Cauã Jesus, o goleiro, Natan, Rohel, Clayton Sampaio e Cauã Barbosa, jogador da base. Rômulo, que está suspenso contra a equipe do Cuiabá, levou o terceiro cartão no final do jogo ontem. Iago Noal, Alex e Gustavo Prado, Wanderson e Ricardo Matias. Então dá para ter uma amostragem de como pensa cada jogador o Roger Machado. Mas a gente tem, né, como ideia que o time deve ter Rocher, a dúvida entre o Bruno Gomes e o Brian Aguirre. Na zaga, né, Vitão, Mercado e Bernabei. No meio campo, Fernando e Thiago Maia. E eu diria que a principal dúvida é quem sai para a entrada do Wesley. Se vai sair o Alan Patrick ou o Bruno Tabata. Imagino que o Tabata seja mais candidato, já que o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho, na minha humilde opinião, não saem desse time. E lá na frente, né, naturalmente, o Borré entrando na vaga do Lucas Alário. Tá bom? Já quero saber qual é o teu time ideal, com todo mundo à disposição. Deixa um comentário aqui embaixo que é muito importante, mas a gente também tá vendo a força do grupo do Internacional neste momento. Pra gente fechar nossa resenha, eu quero falar sobre futebol feminino. Afinal, o Internacional está na disputa do Campeonato Gaúcho, mas o Inter fez um anúncio hoje da venda da Priscila, uma das maiores joias que o Inter já produziu dentro da sua categoria de base feminina. E aqui tem alguns bons nomes para a gente falar. Inclusive, né, o Inter acabou vendendo lá no ano passado a Maiara, né, a Mai, para o Sporting de Portugal. Já tinha sido uma primeira venda de recurso, né, para os cofres do Inter através do futebol feminino. E hoje o Inter protagonizou a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, que foi a venda da jovem Priscila ao América do México. A maior transação ficou na casa dos 2.800.000 reais. Pode parecer um valor baixo, tá? Mas o Internacional tá colocando um dinheiro expressivo no cofre, porque, como eu disse, é a maior venda da história do futebol feminino no Brasil, que é algo que está crescendo cada vez mais, né? A gente está vendo jogos passando em TV aberta, por exemplo, e a Priscila, né, foi medalhista de prata agora nas Olimpíadas de Paris e com certeza, né, tem um futuro brilhante pela frente. Além dos 2.800, o Inter fica com 20% em caso de venda futura da Priscila do América para algum outro clube. O que pode acontecer, né? Afinal, a gente está falando de uma jovem atacante aí que tem apenas 19 anos, tá? Pelo time profissional, né? 20 anos, perdão, tá? Maior artilheira da história do futebol feminino do Inter após a reabertura do departamento, 48 gols marcados. Tá bem? Então, sorte a Priscila, obrigado pelos serviços prestados e sucesso aí na trajetória dela, que sempre honrou o manto do Internacional. Tá certo? Não esquece de passar lá na KTO.com, afinal hoje tem disputa, né, da Copa do Brasil. As vagas nas semifinais estão ficando apertadas, né? Ontem o Vasco eliminou o Atlético Paranaense, o Corinthians eliminou o Juventude. E hoje, né, tem outros 2 jogos, que são, por exemplo, a partida entre Atlético Mineiro e São Paulo, vantagem do Galo, que venceu no Morumbi, e Flamengo e Bahia, que também jogam no Maracanã. Qual o teu palpite? KTO.com, cupom COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!